quinta-feira, 5 de março de 2015. Hoje tem Libertadores da América aqui no nosso programa com a vitória ao melhor estilo corintiano, né? Sofrida 1-0 sobre o São Lourenço em Buenos Aires. Outro time brasileiro que também suou muito a camisa foi o Internacional, que venceu o seu jogo sobre o Emelec de virada no Beira-Rio. Temos também a Copa do Brasil com a goleada do Palmeiras sobre o Vitória da Conquista no interior da Bahia. As notícias do Santos, do São Paulo, que aproveitam essa semana livre para trabalhar, treinar muito. Temos a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a França e o Chile. Oi, Godoy, tudo bom, querido? O quê? Você tá animado hoje, né? Não, eu sou assim. Você sempre é assim? Eu sou assim. Você já conseguiu alugar seu apartamento? Não. Não? Não. Tá. Não, então segue o jogo. Eu ainda estou habitado. Estou habitado. Eu tenho tempo, eu tenho prazo para ser removido. Não, qualquer coisa pode ir lá para casa também, viu? Irei comprar. Vai ser bem recebido. Irei, com prazer. A vovó, cadê ela, aliás? Com prazer. Ela tá aí hoje, a vovozinha? Essa Dona vovó. Gertrudes? Oi, querida, você tá boa? Ela faz umas comidas gostosinhas, tá? Qualquer coisa. Percebe-se que a descendência dela também continua deliciosa. Obrigada. Bom, sim, pois não. O quê? Você ia falar alguma coisa dos jogos? Não, o que você quer que eu fale? Não. Sabe o que eu ia falar? Que agora há pouco... Você não perguntou nada. Você perguntou do meu apartamento. Do seu aluguel, se eu já falei da arrumei comida. apartamento. Isso aí. Mas então deixa eu te falar, agora há pouco, na sede da CBF, vamos ler ali o TP juntos, no Rio de Janeiro, o técnico Dunga convocou a seleção brasileira para os amistosos contra a França, dia 26 de março, em Paris. Em Paris, não são os dois em Londres? Em Paris contra o Chile e também no dia 29 em Londres contra o Chile. Os convocados foram então, amiguinhos, um jogo contra a França e depois outro contra o Chile. Um dia 26 e outro dia 29. Isso. Tá? Depois vamos checar se os dois não são em Londres, que eu tinha entendido que os dois eram em Londres. Um é na França. Goleiros: Jefferson, Marcelo Groi, Diego Alves. Laterais: Danilo, Fabinho, Felipe Luiz, Marcelo. Zagueiros: Davi Luiz, Marquinhos, Thiago Silva, Miranda. Meio-campistas: Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias, Souza, Oscar, Firmino, William, Felipe Coutinho, Douglas Costa. Atacantes: Neymar, Diego Tardelli, Robinho. Diego Tardelli, eis que ele não foi esquecido, que era o medo dele, né? Não, Gostou? mas o Diego Tardelli nem será esquecido. Nunca? Não, nem será esquecido. Por enquanto, pelo que ele fez quando ele esteve lá convocado. Quem faz gol contra a Argentina, e ele fez gols contra a Argentina, não vai ser esquecido tão cedo. Ele precisa ter um desempenho fraco na seleção para ser esquecido. Não importa como ele estará jogando lá na China. Não. E esse negócio de gostar ou não gostar depende de opinião pessoal, satisfação, gosto pessoal e tal. Eu acho que, pelo momento, alguns jogadores não deveriam ser convocados. Porém, não importa o momento. O que importa, às vezes, importa muito mais o empresário do que o futebol. Em outras situações e circunstâncias, importa muito mais o que o jogador representa para o Dunga no ambiente de trabalho, no grupo, do que o que ele está fazendo no clube dele. Então, a gente tem que respeitar e aceitar. Esse Douglas Costa, por exemplo, eu não sei, eu não consigo identificá-lo visualmente e nem futebolisticamente. Porém, se o Dunga está convocando, algum mérito ele tem. Nem que seja um bom empresário. Depois a gente dá um Google juntos também. Escuta, queridinhos da vovó. Como é que é esse negócio? Depois eu te conto. No interior da Bahia, jogando num gramado maravilhoso, de alto nível, péssimo, no estádio Lomanto Júnior, o Palmeiras encarou o Vitória da Conquista, passou por alguns momentos de dificuldade, é verdade, mas conseguiu golear 4-1, Verdão, e classificação assegurada, não tem jogo de volta, tá? Vai direto e reto, então, para a próxima fase da Copa do Brasil, vamos ver. Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras visitou o Vitória da Conquista no estádio Lomanto Júnior. Aos 13 minutos, Dudu sofreu pênalti. Cristaldo cobrou com perfeição e fez 1-0 Palmeiras. No segundo tempo, boa tabela entre o ataque do Vitória até Tatu bater com categoria, empatando o duelo. Aí o Palmeiras deslanchou. 1 minuto mais tarde, Robinho tocou para Alione fazer o segundo dos paulistas.
Robinho também deixou dele e foi um golaço, batendo de esquerda sem chances para o goleiro Viáfara. Ainda deu tempo de Dudu aproveitar a confusão dentro da área e anotar mais um. E ficou assim, Palmeiras classificado para a próxima fase da Copa do Brasil 4, Vitória da Conquista eliminado 1. É um resultado, eu não diria inesperado, porque a gente se planeja para isso. Mas dentro das circunstâncias que o jogo acabou ficando com a saída do Arouca, eu acho que a equipe se superou e soube explorar muito bem a situação dos últimos 15 minutos e marcar os gols que nos deram a classificação. Godoy disse que o gramado estava tão ruim, vovó, que o pessoal não conseguia nem tocar a bola, entendeu? Nem fazer grandes jogadas. Mas é muita desculpa. Ah, Godoy. É muita desculpa pronta. É fast food não de desculpas, cara. Para com isso. Joga primeiro, depois perde. Esse pênalti é discutível, hein? O que aconteceu? Conta pra gente. Foi nada, não foi pênalti, não foi nada. Caiu de maduro? Não. Tropeçou no buraco do campo? Caiu na área, agora cai e espera, igual lá em Itaquera, o pessoal cai. Aí se o juiz resolver marcar, é pênalti, senão não é. Mas é muita desculpa preparada. Joga primeiro, cara. O time que é bom, ele é bom em qualquer gramado. Ele é bom em qualquer gramado, em qualquer condição. Ele é bom. Agora, às vezes fica mais limitado. Porém, a qualidade ainda vai sobressair. O melhor jogador continuará sendo o melhor jogador no gramado bom, no gramado ruim, no gramado molhado, no gramado encharcado. Na quadra de tênis, em qualquer situação. É muita desculpa, é muito quas-quas-quas, é muito quas-quas-quas. Para, pô. Tem que jogar, tinha por obrigação ganhar e eliminar o adversário. Ganhou, eliminou e ganhou jogando bem. Embora tenha tido a ajuda desse primeiro lance aí, desse primeiro pênalti. Querido, pênalti não, deste único pênalti. Escute, e Arouca foi expulso, não é? Eu gostaria de ver o que Arouca falou sobre isso. A entrada do Arouca foi uma entrada muito feia, plasticamente, visualmente, uma entrada feia. Ele pula com os dois pés de frente pro adversário, mas ele não atinge o adversário. Ele não atinge o adversário. Os dois pés passam entre as pernas do adversário, ele não atinge, mas é uma entrada feia, desnecessária, orelhuda, um cara que tem a qualidade que o Arouca tem. Olha na região, no setor do campo, que ele dá uma entrada dessa, sem a mínima necessidade, corretamente expulso. Você não precisa atingir o adversário. Você não pode colocar em risco a integridade física do adversário. Arouca não precisa e não tinha a mínima necessidade de ter feito essa ação. Portanto, merecida a expulsão. Porque, como já diria, não é? Toda ação gera uma reação. Muito bom, Godoy. Com a semana livre para trabalhar, o Santos volta a campo neste domingo pelo Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então nós vamos falar agora ao vivo com o Felipe Esboril, que está lá. Ele foi comer um peixinho, está na Baixada Santista e a gente quer saber todos os detalhes do peixe com você, Felipe Esboril. Oi, Esboril! Bom dia, Anitta. Bom dia ao Oscar Roberto de Godoy. Um abraço para você, Godoy. Um abraço especial dessa vez, viu, Godoy? A gente fala ao vivo aqui do CCT Rei Pelé de Santos, onde o técnico Enderson Moreira vai comandando um treinamento coletivo. E a boa notícia na manhã de hoje, Anitta, Godoy e pessoal acompanhando o Super Esporte. Robinho, convocado pelo técnico Dunga para 2 amistosos da seleção brasileira. O primeiro dia 26 de março contra a França em Paris e o segundo dia 29 contra o Chile em Londres. A seleção brasileira comandada pelo Dunga, que tem 6 jogos, 6 vitórias, 1 gol sofrido. O Robinho está sentado ali ao lado do Vinícius, que é o assessor de imprensa do Santos. Ele acabou de receber a notícia que foi convocado pelo técnico Dunga para estes 2 amistosos. Daqui a pouco ele deve vir falar com a gente mostra ou ainda dentro desse Super Esporte ou mais tarde no Gazeta Esportiva a palavra do Robinho convocado pela seleção brasileira. O Santos, como você disse, Anitta, vai enfrentar no final de semana o Botafogo de Ribeirão Preto e o técnico Enderson Moreira terá 2 desfalques importantes para essa partida. O Robinho, que foi convocado, e também o David Braz estão suspensos e ficam de fora. Com isso, o Gabriel, que não foi nenhuma vez titular nessa temporada, será
titular contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A outra oportunidade, quem ganha é Gustavo Henrique, zagueiro, que entra no lugar do David Braz. Esse é o Santos com uma grande novidade na manhã desta quinta-feira, a convocação de Robinho, Anitta. Obrigada, Esbori. Eu vou correr aqui para ver se você corre aí e pega o Robinho pra gente, tá? Vou cobrar, hein? Tô esperando aqui. Copa Libertadores da América, ontem no Beira-Rio, o Internacional teve dificuldades, mas conseguiu vencer o Emelec do Equador. Nilmar abriu o placar para o Colorado, Burbano empatou e Angel Mena virou para o Emelec. Mas na segunda etapa, Alex e Hever marcaram para o Inter e garantiram o triunfo por 3-2. Agora, o Clube Gaúcho está empatado com o próprio Emelec com 6 pontos no grupo 4. Os equatorianos ficam na frente por vantagem no saldo de gols. Poxa, esse jogo do Internacional deu o que falar, né? Porque eles viraram 2 vezes, né? Fortes emoções, fortes emoções. Tiveram 2 viradas. O Inter começa ganhando, o Emelec vira e depois o Inter virou. Virou de novo. Fortes emoções, mas o time mostrando que o time do Internacional ainda não está bem. Não está bem. O que está ruim, Diego Godoy? Aguirre, o time não consegue manter uma regularidade, não consegue ser superior durante o tempo todo ou a maior parte do tempo no jogo. A defesa é muito vulnerável. Então, o Diego Aguirre está encontrando muito trabalho para formar um grupo forte, uma equipe coesa dentro do campo, com uma regularidade durante o tempo todo. Ainda fica dependendo muito de jogadas individuais, do talento individual. Como de costume, né, no nosso futebol brasileiro. Em Buenos Aires, no Nuevo Gasômetro e sem torcida, aquele silêncio mórbido, o Corinthians visitou o San Lorenzo, segurou a pressão do atual campeão da Libertadores e conseguiu uma grande vitória na Argentina, por sinal a primeira pela Libertadores da América. Elias marcou o gol solitário do Timão, que agora disparou na liderança do grupo 2 com 6 pontos conquistados em 2 jogos. São Paulo e San Lorenzo vêm na sequência com 3 pontos. O técnico Tite e também o meia Jadson falaram depois da partida. Vamos ver. A gente veio aqui em busca da vitória, dos 3 pontos, que era importante. Então, a equipe está de parabéns pela determinação, pela garra. Todos ali, desde do ataque até na zaga, todos deram sua colaboração. Então, todos estão de parabéns aí pela partida. A equipe de São Lourenço é muito agressiva, ela mantém a sua base, os 2 laterais saem muito. O Blanco e o Romagnoli, nós estamos com dificuldade de marcação. Quando saiu do intervalo, e pelo problema do Renato também, que ele ficou nos últimos 10 minutos ainda, eu tentei segurar ele dentro do jogo. Nós saímos do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1, aí com 2 volantes fazendo alternada a saída, a equipe saiu, botou mais volume. E mesmo o São Lourenço no primeiro tempo sendo melhor, não criou oportunidades. E tu vê como o futebol é. E no segundo tempo, onde a gente melhorou, teve mais volume, criou oportunidades, eles criaram as mais oportunidades. E principalmente num fator onde a gente tem muito forte de bola parada. Né? Tiveram méritos também, mas a gente conseguiu ser efetivos e isso também conta no futebol. Deixa eu só falar, não sei se eu me fiz clara, até o Godoy me ajudou aqui a ver se eu fui claro ou não. O Corinthians nunca venceu pela Libertadores na América em solo argentino. Sempre perdeu ou empatou, tá? Então foi muito importante essa vitória de ontem, vencer na casa deles, né? Tudo bem, foi sorte, né, Vou falar uma coisa pra você. O Corinthians tinha que voltar de Buenos Aires de joelhos, ajoelhado, fazendo a romaria de Buenos Aires até São Paulo, de joelhos. Futebol não é para ter justiça, futebol é para ter emoção. Mas foi o placar mais injusto que já deve ter acontecido na Libertadores. Era para ser 5-6 pro São Lourenço. O próprio Tite falou isso, né? Falou que era para ter empatado, pelo menos. Quero agradecer o Vitão, tá? Que me citou lá no blog do Vitão, comentando sobre esse jogo, valeu. Vamos voltar lá para La Santos, porque temos uma visita especial aqui no Super Esporte, tá lá. Robinho, convocado pela Seleção Brasileira. Você acha que você pode colaborar com a Seleção Brasileira? Isso mesmo, Anitta. O Robinho tá falando ao vivo aqui, vamos ouvi-lo. Me conhece há muito tempo, né? Tive a felicidade de ser campeão com ele da Copa América, da Copa das Confederações, nós não fomos campeões do mundo, então acho que posso ajudar em muita coisa. Acho que tenho potencial para estar na seleção, né? Respeitando todos os companheiros, confio no meu trabalho, agradeço a confiança do Dunga e espero chegar lá e mostrar o meu valor. Mais uma vez convocado, Robinho, eu queria que você falasse dessa felicidade, a gente está ao vivo agora, então por favor. A alegria é enorme, né? Acho que, como eu falei antes, sempre foi o meu objetivo e é de qualquer jogador estar
na seleção brasileira. O Brasil é um país que tem muitos grandes jogadores. Eu fico muito feliz de ter sido lembrado. Espero chegar lá e apresentar o mesmo futebol que estou apresentando aqui no Santos. Essa boa fase que você está vivendo é inegável, né? Marcando gols a cada jogo, 4 no Campeonato Paulista até o momento. Isso te credenciou a voltar a vestir a camisa da seleção? Com certeza, né? Atacante vive de gols e estou tendo a felicidade de marcar, né, nos últimos jogos. Espero continuar com essa sequência de gols aqui no Santos e também na seleção. Você falou já sobre atuar de novo com o Neymar. Como é que vai ser isso? Tá com saudade dele, né? Faz tempo que a gente não se vê. Se fala muito pelo telefone. Jogar com o Neymar não tem dificuldade nenhuma pelo talento que ele tem. Legal, obrigado ao Robinho. O Robinho segue falando por aqui, Anitta, convocado pela seleção brasileira, tá bom? Obrigada, Esborio. Esse é o netinho da Dona Maria, tá vendo? Já falou com o Robinho, muito bom. Mais detalhes 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Fala, o que é essa cara? Por que ele tá olhando assim pra mim? Eu tô olhando, você fala... Sou bonita? Você não é bonita, você não é bonita. Você é muito egoísta, você é linda. Bom, eu sigo o jogo, Gorfinho. Ou quer que eu volte a falar do Corinthians? Tá bom. Bom, enfim, o jogo do Corinthians foi muito bacana, foi muito bom. Foi uma porcaria. Foi uma porcaria, mas venceu. Isso que importa. O Papa acho que tava míope, ou então o Papa tava vendo o jogo em preto e branco. E ele confundiu as cores. E aí ele rezou pro Corinthians em vez de rezar pro São Lourenço, cara. Porque eu vou te contar como os caras conseguiram errar gol. O tal de Matos errou o gol, só ele a trave, ele trupicou, como a gente fala lá em Bálsamo, ele trupicou na bola e não conseguiu fazer o gol. Vou te contar, e o Cássio fez uma defesa, aquelas defesas de goleiro bom e de goleiro largo. Então tá bom. Então tá bom, ele é alto mesmo, ele tem os braços largos, né? Bom, o São Paulo, aquela que faz assim que não entendeu, o São Paulo vai aproveitando a semana livre para ajeitar o seu time, porque tem jogo justamente contra o Corinthians que vai estar cheio de si no domingo, hein? Se liga, Muricy, sem Alexandre Pato, que não pode atuar por conta do seu contrato, né? A novidade na equipe titular do Muricy Ramalho deve ser o argentino Centurion. Veja na reportagem do nosso querido netinho da Dona Maria, Felipe Esborio. Muricy com a prancheta na mão, sozinho, de um lado para o outro. A reunião serve para passar ao time o que vem pela frente. Uma semana inteira para trabalhar. O clássico contra o Corinthians é só no domingo. Tempo suficiente para o técnico Muricy Ramalho adaptar a equipe, que não terá o artilheiro desta temporada. A diretoria do São Paulo já declarou que não vai pagar os 5 milhões de reais para ter Alexandre Pato no clássico de domingo contra o Corinthians. Com isso, Centurion ganha uma vaga no time titular. Ao lado do experiente Luiz Fabiano. E não é que ambos se completam dentro de campo? Luiz Fabiano é um jogador com muita experiência. Luiz Fabiano é um jogador com muita experiência, com uma trajetória grande no futebol. Por isso, vou tratar de fazer o meu melhor para ajudá-lo e depois fazer o meu jogo. Na primeira partida contra o Corinthians pela Libertadores, o argentino ficou de fora por causa de uma suspensão da Conmebol. Por isso, a gana de entrar em campo no próximo domingo é grande. E quem sabe ele possa ajudar o tricolor com uma vitória sobre o rival em casa, no Morumbi. Bom, Godoy, é o seguinte, vovozinha. Eu quero saber o seguinte, o Corinthians já venceu o São Paulo pela Libertadores, venceu o São Lourenço, que é o atual campeão. Você concorda com a vovó? Eles vão chegar cheio de si, filho. Mas o São Paulo viu no jogo de ontem o quanto o Corinthians é vulnerável. E o que deve ser feito, de que maneira deve jogar contra o Corinthians, embora o Corinthians estivesse jogando fora de casa. Estará também jogando fora de casa, vai estar jogando no Morumbi. Mas em São Paulo pode ter uma postura, um comportamento um pouco diferente. Mas o São Paulo sabe como vencer, como tentar vencer o Corinthians. E precisa vencer, porque se não vencer, se perder pro Corinthians, cai até o rabo. Cai até o distintivo. Corujas. Cai até o distintivo. O São Paulo vai tirar férias. O Santo tira férias. Ele só volta depois que ele raspar a barba. Escuta, Godoy, o que você acha que aconteceu ontem? Eu achei muito estranho o jeito que o Corinthians jogou também. Ele não estava concentrado. Parece que o diabo do silêncio lá atrapalhou totalmente. Em vez de ajudar, atrapalhou. Não, não atrapalhou, não. O São Lourenço não estava incrível também, né? Mas jogou melhor que o Corinthians consideravelmente. Pelo menos no primeiro tempo. Jogou melhor, dominou bem o Corinthians e conseguiu levar perigo naquilo que, como disse o Tite, em bolas altas, né? O forte da defesa corintiana, bolas altas, e conseguiu
o São Lourenço teve várias oportunidades de fazer o gol, não teve competência para fazer o gol. No contra-ataque, veja como as coisas, no contra-ataque que o Corinthians armou, fez o gol porque errou. Fez o gol porque errou a jogada. Porque o Elias foi tocar para o Petros, não conseguiu, voltou para ele fez bateu no corpo do zagueiro. Bom, gente, a gente fica por aqui, tá bom? O Godoy hoje volta às 6 horas da tarde, ao lado de Michele Janela e do Celso Cardoso, que tá magrinho, porque pegou uma virose. Você precisa ver, tá assim, eu vou falar uma coisa pro seu, o Celso Cardoso só não pega aquela virose, vírus de bruços. Só não pega aquela, o resto ele pega tudo, cara. Essa música, Godoy, é a música que o Neymar ficou cantando depois que o Barcelona venceu. Sabia o jogo? Ó. Então deve ser algum conjunto dele lá, que ele é sócio para ele promover esse conjunto, né? Porque aqui no Brasil... Hoje, 11h30 da noite, explore as minas de Mariana com o Hoje Tem. Assista agora, Revista da Cidade.